Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre inteligência artificial. Será que você realmente sabe como que funciona uma IA por debaixo dos panos? A sua estrutura? Como que as mensagens chegam até você? O que que é um modelo? O que que é um data center? Um servidor de IA? Nesse vídeo, nesse mini curso gratuito, eu vou te falar tudo sobre inteligência artificial para desenvolvedores. Para você que está iniciando nessa área da programação e está perdido com essa quantidade de informações sobre IA. Você não sabe mais o que estudar, o que aprender. Então eu fiz um compilado aqui, eu fiz um resumo para iniciantes, o que você precisa entender sobre inteligência artificial para entrar nesse universo. Eu só separei para você aqui o necessário. Então esse aqui é o primeiro vídeo dessa série sobre IA. Eu vou fazer vários vídeos, então eu peço para você deixar o like nesse vídeo, clica no gostei, para só um pouquinho o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários IA ou inteligência artificial. Escreve qualquer tipo de IA aí nos comentários. Escreve IA ou inteligência artificial. Quando você faz isso, você ajuda o algoritmo do YouTube a entender o nosso conteúdo e entregar para o público correto e ajudar cada vez mais pessoas. Então ajude o nosso trabalho deixando aí o seu comentário, o seu like e a sua inscrição. Esse daqui é um curso introdutório de inteligência artificial para você que quer entender mais como é que funciona e ficar por dentro dessas novas tecnologias. Você que é desenvolvedor precisa ficar atento à IA. Não tem como você fugir dessa realidade. Quanto mais cedo você entender como ela funciona, a sua estrutura, qual IA usar para desenvolver as minhas aplicações, isso daí vai ser muito importante na sua carreira. Não basta apenas saber programar. Tem que saber programar, mas tem que saber usar IA. E o meu dever aqui é te ajudar nessa jornada, facilitando a tua vida. A minha ideia, sempre nos vídeos, é facilitar a vida das pessoas. Entregar o conteúdo da forma mais fácil possível. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos começar aqui o nosso curso de IA. A primeira coisa que você precisa entender é o que é preciso para uma inteligência artificial rodar. Que tipo de computador eu preciso? Hardware? A gente primeiro precisa começar pelo hardware. Você acessa aí o ChatGPT, o Gemini, o Cloud Code, não importa a IA que você está acessando, ela não está na nuvem, não está na internet. Tudo é físico. Existe toda uma estrutura que você precisa entender até essa mensagem chegar aí na tela do seu celular ou do seu computador através de um agente de IA, de um site. Você precisa entender que a IA, ela precisa de poder computacional. E o que é necessário para uma IA rodar? Bom, basicamente ela precisa de todos os componentes que um computador necessita, né? Porém, existem três componentes, eu vou dizer para você assim, são três componentes principais que uma IA precisa para funcionar da maneira correta. Seria a GPU, nesse caso seria a placa de vídeo, a memória RAM e também o armazenamento SSD, porque os modelos eles pesam bastante, são muito pesados. Existem vários tipos de modelos, modelos de entrada, modelos intermediários, modelos avançados, e cada um desses modelos vai pedir um poder computacional diferente. Se é um modelo menor, eu vou precisar de menos poder computacional. Se é um modelo maior, que nem por exemplo o GPT, o Cloud Code, entre esses gigantes, você vai precisar de servidores cada vez mais robustos. A inteligência artificial está dentro de um servidor dedicado a ela. Por isso que você está vendo preço de memória RAM subindo, o SSD explodiu, Foi para as alturas. Por quê? Porque eles estão fabricando esses componentes e enviando para essas empresas de inteligência artificial. Google, Anthropic, OpenAI, entre outras empresas. Esses componentes eles estão sendo usados majoritariamente no ambiente aí de servidor, principalmente aí no uso da inteligência artificial. Por isso que quando você vê o preço das memórias, está explodindo, está super inflacionado. Justamente por conta dessa bolha aí, cara? Todos os investidores estão investindo em IA. Então é por conta disso. A IA precisa de muita memória RAM, muito armazenamento e muita GPU, muita placa de vídeo. Então, por isso que você está vendo esse mercado aí altamente inflacionado. Claro, também precisa de processador, precisa de um computador com bom resfriamento, mas os componentes mais importantes, se eu fosse falar para você,
são esses três. O mais importante que tem é a placa de vídeo. É o mais caro que tem. IA precisa de GPU. Por que a IA precisa de GPU, placa de vídeo? Porque a GPU, a placa de vídeo, ela consegue rodar milhões de operações por segundo. A GPU, ela trabalha muito com matrizes, com vetores. Então eu preciso de GPU para fazer isso. E a IA precisa desse processamento aí. Já a CPU, né, o processador, vai ser mais a parte do pensamento ali da IA. Vai processar de forma sequencial. Então a CPU, né, ela faz uma tarefa, depois ela faz outra tarefa, sempre na sequência. Então aqui na GPU a gente já faz operações matemáticas numa quantidade muito maior. Então eu preciso de placa de vídeo para fazer isso. Poder computacional gráfico. Até porque, né, para mim gerar, por exemplo, imagens, vídeos, eu preciso do poder gráfico da GPU. Né? Só com processador, cara, vai ser complicado, né? Eu fazer isso só com processador. É muito pesado, então eu preciso de GPU para fazer isso. Além disso, SSD, armazenamento, né? O armazenamento precisa ser rápido. Nesse caso, eles vão utilizar lá um SSD NVMe M.2. Vai ter vários lá em sequência, né? Tipo 10, 15, 20 NVMe. Porque precisa ser rápido. Além disso, precisa de muito armazenamento. Porque tem modelos aí que vai pesar gigas, né? Teras. É extremamente necessário que eu tenha muito armazenamento. Por isso que você está vendo o preço aí dos SSDs, memória, GPU, indo lá para as alturas, principalmente memória, né? Porque vai muita memória também e muito SSD. Então essa imagem aqui é de um servidor de inteligência artificial, só para você entender. Então a gente tem aqui o processador, né? Nesse caso aqui é só para exemplo mesmo, né? Mas esse processador existe, um processador de última geração, projetado para servidor, que é um AMD EPYC 9654. É um processador aí de... Eu nem me lembro agora quantos núcleos são, mas é na casa aí de... Quer ver? Vou até colocar aqui, ó. É mais de 80 núcleos. Só para você ter uma noção da quantidade de núcleos. Tá aqui, ó. AMD EPYC 9654. Esse aqui é um processador utilizado em diversos servidores de IA. Não é só ele, mas é só um exemplo para você entender. Especificações gerais. Se liga só. Ele já é específico para servidor, não foi feito para computadores convencionais. Olha a quantidade de núcleos. 96 núcleos. E o número de threads, 192. Um clock a 3.7. É um processador insano. Por quê? Porque ele precisa suportar aquela quantidade insana de GPU, de memória. Então, para o processador aguentar todo o computador ali, precisa ser um baita processador. Voltando aqui. Então, a gente precisa de um baita processador, muita memória RAM. Esse aqui, por exemplo, 128 GB de RAM. Muitos SSDs, placa de vídeo de última geração. E tudo isso daqui gera calor, né, pessoal? Quanto mais poder computacional, seja gráfico, seja de processamento, eu preciso resfriar essa máquina, esse computador. Eu vou precisar de um sistema de resfriamento a líquido. Geralmente, na maioria desses servidores, você tem um resfriamento a líquido. Tanto no processador quanto na placa de vídeo, é tudo resfriamento a líquido. Não é só isso. Dentro dos data centers, eu também tenho, né, um resfriamento com ventiladores e toda uma estrutura, né, para resfriar esses servidores, porque eles estão todos conectados entre si, né? Então não é um computador sozinho, são vários computadores conectados. Então você precisa entender que esse computador ele foi projetado para o ambiente de servidor. A placa-mãe dele é diferente, geralmente aguenta mais de um processador, aguenta 2 processadores, 3 processadores, aguenta não sei quantas placas de vídeo, não sei quantos SSDs. É uma placa-mãe diferenciada, os gabinetes são diferenciados. Por quê? Porque isso daqui precisa ficar ligado o dia inteiro. Precisa ser robusto, não pode parar. Então, quando eu falo de servidor a nível de empresa, principalmente quando a gente fala aí de servidores de última geração, cara, são máquinas com uma construção muito robusta. Eles são diferentes do computador convencional que você tem aí. Então, eu não sei se você teve a oportunidade de ver um servidor de perto. Eu já tive, né? Tanto de pequena escala até de grande escala. Cara, é diferente, né? Os componentes são mais robustos, tem todo um processo de resfriamento. É diferente, justamente porque precisa ficar ligado o dia inteiro e não pode parar.
Então, o primeiro passo é, essas IAs, elas ficam dentro de um servidor, dentro de um computador especializado, altamente equipado com as melhores placas de vídeo, SSD, processador, placa-mãe, sistema de resfriamento, para poder colocar os melhores modelos de inteligência artificial. Bacana, já consegui entender onde a IA fica dentro de um servidor e quais são os principais componentes que precisa para mim conseguir rodar uma IA. Por isso que é tão difícil você rodar IA local, porque precisa de uma máquina muito potente. Essa foto aqui vai ilustrar muito bem agora como que funciona a estrutura para manter a inteligência artificial. Né? Muita gente deve pensar, pô, eu acabei de alugar lá, sei lá, fiz uma assinatura, peguei um VPS aí da HostGate, de um plano de hospedagem, peguei aqui um VPS do meu plano de hospedagem, um servidor, tô pagando R$100 por mês. Pô, tá na nuvem isso daqui. Na verdade, a nuvem não existe, né? É algo fictício. Tudo é físico. É hardware e software que faz gerar esse ambiente fictício. Então, na verdade, a máquina que você alugou lá na sua hospedagem, ela existe fisicamente. Está em algum data center. Pode estar nos Estados Unidos, lá em Taiwan, no Brasil, cara, não sei. Mas ele está em um data center. Esse servidor, esse computador, que foi o que eu acabei de mostrar para você, esse computador, ele está fisicamente. Ele tem um endereço IP. Se eu descobrir qual é a máquina que você alugou, eu chegar lá nesse data center e destruir essa máquina, o seu site vai cair na mesma hora. O seu back-end vai cair. Porque eu consegui destruir a máquina exata na qual você alugou. Então, tudo isso é físico. Tudo isso é físico, você precisa entender. Então, como é que funciona a internet? A internet, ela realmente funciona assim. A gente vai explicar para você aqui todo o processo até chegar, até as mensagens, as imagens, os vídeos chegarem aqui no seu computador. Então, aqui é o seu computador aqui, ó. Você é o desenvolvedor, o cara que está trabalhando aqui na máquina. Você pede alguma informação aqui para o ChatGPT ou para qualquer IA que seja. Crie um site para mim, crie esse card para mim, crie esse botão do WhatsApp. Você está aqui no computador pedindo coisas para IA. O seu computador, ele está conectado a um roteador. Então, nesse caso, você está acessando a internet ou via Wi-Fi ou via cabo de rede RJ45. Independente de cabo ou Wi-Fi, o seu computador ele está conectado diretamente a um roteador. O seu roteador ele não está com a internet dentro dele. O seu roteador ele se comunica com o provedor de internet. Olha o provedor de internet aqui. Quem que é o provedor de internet? É a empresa que você contratou aí de internet, aí da sua região. Cada plano de internet está se comunicando com um provedor específico, que vai ter várias empresas específicas aí provendo essa internet para você. O provedor está fornecendo informações aqui para o seu roteador e o seu roteador está fornecendo informações para o seu computador. Por isso você tem acesso à internet. Porém, a internet não está no provedor. Então, olha isso, ó. Seu computador está conectado a um roteador, certo? O roteador está se comunicando com o seu provedor de internet, que é a empresa que você contratou. E o provedor? Tá se comunicando da onde? Vai ter uma torre aqui, ó, no seu provedor de internet, ó, pode ver que tem uma torre aqui e tá se comunicando, né, ó, via rádio, e vai ter também a fibra. E o seu provedor está se conectando via fibra aqui, ó, aqui são os cabos de fibra, ele está se conectando a uma central de internet, que nesse caso é os backbones da internet. Então aqui a gente vai ter as fibras mais finas, onde vai conectar a vários provedores aí, né? As fibras que você vê na cidade são fibras menores, vai no poste mesmo ali, né? Ou por debaixo da terra. Essa central, ela vai distribuir para todos os outros provedores. Eu tenho vários provedores. Então essa central, via cabos de fibra subterrâneos, vai se conectar a todos os provedores. Onde essa central está se conectando? A internet, ela vem através de cabos submarinos. Não sei se você sabe, mas se você destruir cabos submarinos, cara, acabou a internet. Você destrói completamente o acesso à internet. Por quê? Porque ela está conectada a cabos submarinos que vão chegar até data centers. É aqui que está a base de tudo. Então, esses backbones, essa central que distribui para a cidade, ela está se conectando com cabos submarinos. Essa fibra vai passar pelo oceano, debaixo do mar. Então, essa fibra começa fininha aqui, na hora que entra no mar, ela precisa ser revestida por essa tubulação aqui, ó. Então, nesse caso, os cabos de fibra, eles vão ficar bem mais grossos, porque ele precisa passar pela água, por debaixo da água. Não tem como passar a mesma fibra, né, fininha que você vê no poste aí, debaixo da água, cara.
Não tem como. Então aqui ele vai passar por debaixo da água, né? Só que com cabos submarinos maiores. É uma fibra muito mais grossa. E através desses cabos submarinos, eles vão se conectar com os nossos data centers. E aí você vai ter vários data centers. Data centers da OpenAI, da Anthropic, da Google, de várias empresas. Aqui no exemplo, né, tá aqui o da OpenAI. Então esses cabos submarinos vão se conectar a data centers. E o que são esses data centers? Cara, é um mega galpão, é um lugar gigantesco, onde lá dentro tem vários servidores. São prédios aí, prédios, galpões, lugares extremamente grandes, né? Tem toda uma estrutura lá, né, de refrigeração, onde vai ter uma série de servidores em cascata. Então pode ver, ó, aqui dentro desse data center tem diversos servidores. Aqui você consegue ver vários servidores, né, de exemplo. Servidores da OpenAI, Google e etc. Essa é toda a estrutura que precisa para rodar inteligência artificial. Você só consegue acessar a IA porque existe toda essa estrutura física. É muito importante você entender isso daí. Até para você saber o custo da IA, por que é tão caro, por que as empresas estão expandindo cada vez mais os data centers, por que está essa competição. Então é importante você entender essa estrutura física. Porque muita gente acha que, sei lá, é algo que está na internet. A pessoa nem tem noção que, por exemplo, a internet vem de cabos submarinos. Muita gente nem sabe disso. Então é toda essa estrutura aqui, ó. Eu tenho os servidores, máquinas especializadas, rodando, né, modelos de inteligência artificial dentro de data centers. Aí, para me passar isso daqui para as empresas e para o consumidor final, eu preciso, através de cabos submarinos, eu vou passar para vários países. Porque existe cabos submarinos nos oceanos que vai passando, né, a internet para vários países, Estados Unidos, Brasil, China, precisa ter os cabos submarinos, senão eu não consigo passar a internet para outros locais. Aí esses cabos submarinos, eles vão chegar nessas centrais de internet, aí tem várias, e essas centrais vão espalhar para os provedores, que são várias empresas que fornecem internet para as empresas e para os usuários finais. E aí você só consegue acessar a internet porque você tem um roteador que se comunica com esse provedor de internet. E cara, é todo esse caminho aqui. Então, olha a estrutura, o negócio não é simples, é caro, é custoso, por isso que é importante você entender isso daí. E aí nós temos aqui agora como que funciona a IA. Então aqui você viu a estrutura física, tá? Aqui é a estrutura física. Agora você vai entender como funciona a IA. Então aqui a gente tem, vou ter que voltar novamente, eu tenho o hardware, GPUs da NVIDIA, TPUs, que são processadores especializados aí com alta carga, né, muitos núcleos, especializados para servidores, eu vou ter memória, enfim, eu vou ter os computadores dedicados para IA. Legal, eu preciso ter o hardware para poder rodar a IA, que vai estar dentro dos data centers. E aí como é que funciona a IA? Primeiro, você tem que ter o treinamento de IA, que são conjuntos de dados, redes neurais e os backpropagations. Então, nesse caso, o modelo de IA, ele precisa de um treinamento. Esse modelo que você usa aí, seja gratuito ou seja pago, ele já está pronto para uso. Porém, ele já foi treinado antes. Existe um treinamento para ele ficar inteligente. Quanto mais treinamento, mais inteligente ele vai ficar. E como que esse modelo ele é treinado? Ele é treinado através de PDFs, de livros, de códigos, de imagens, de vídeos, de texto. Cara, todo tipo de informação que você imaginar que já está na internet é usado para treinar esses modelos de IA. Então esse modelo ele passa por um treinamento. Então primeiro vem o treinamento. Depois que esse treinamento acontece, aí sim você tem os modelos de inteligência artificial. O que é o modelo? Aí é o que você está usando aí. GPT 5.5, os modelos do cloud lá, que é o Opus 4.6, 4.7, o Gemini, o Llama, aí tem os modelos open source, modelos gratuitos, modelos pagos. Para ele se tornar um modelo de IA, ele precisou passar por um treinamento. Então o modelo, basicamente, se você olhar aqui nessa imagem, é como se fosse um cérebro, cara. Ó, é um cérebro onde vai ter todas as informações da internet. Claro, se um modelo teve mais treinamento, vai ter mais informações. Se um teve menos, menos informações. Mas é só para você entender. Esses modelos, eles vão ter todas as informações dentro de um único cérebro. É um arquivo onde ele tem todas as informações e com base nesse treinamento, ele vai te entregar as respostas. Porque ele só te entrega alguma resposta baseado no treinamento, baseado nas informações que ele tem. Se eu tenho 1 milhão de parâmetros, aí que entra a questão dos parâmetros. Se eu tenho 1 milhão de parâmetros, eu tenho uma IA
que vai ter 1 milhão ali de informações, de possibilidades para me entregar uma resposta melhor. Ah, eu tenho uma IA de 70 milhões de parâmetros. Pô, é uma IA menor. Ah, eu tenho uma IA de 4 trilhões de parâmetros. Eu acho que é o Cloud Code. Acho que é 4 trilhões. Cara, então eu tenho muito mais informações. É só para você entender. Então aqui você vai ter os modelos de IA já treinados. E como que eu uso esses modelos de IA? Eu vou usar através de APIs e serviços. Eu não uso ele diretamente, de maneira local. Só consigo acessar na minha máquina, no meu servidor. O seu computador pode ser um servidor. Mesmo ele sendo um computador convencional, se você configurar ele para servidor, ele pode ser um servidor rodando uma IA local gratuita ou uma IA que você criou. Só que ele está rodando na sua máquina. Se eu quiser distribuir isso para outras máquinas, cara, eu vou precisar de APIs. Eu vou precisar apontar isso daqui para a internet. Então eu só consigo usar esses modelos através de APIs e serviços. E aí você vai ter vários serviços aí que vão disponibilizar esses modelos e eu vou conseguir acessar essas máquinas. Então, através de API e serviços, eu consigo acessar os modelos. Aqui eu passo o prompt, ó. Crie uma imagem de uma cidade cyberpunk. O que ele vai fazer aqui? Olha na imagem, ó, prompt do usuário. Ele vai vir aqui, ó, no motor de inferência. Aqui é o pensamento da IA, né? A IA vai pensar baseado no modelo dela, né? No modelo de treinamento. Você já vai pegar aqui o modelo, né? Ele vai acessar a API, né? A API que você está acessando aqui pode ser o ChatGPT, pode ser vários outros sites, serviços, enfim. Aqui ele vai entregar para você o software de back-end, se você está pedindo aqui algum software. Ele vai entregar para você a renderização do front-end, a geração por IA, texto, imagem, vídeo. Ele vai gerar o que você quiser. Nesse caso, né? Ele vai gerar as imagens, que é o prompt que foi pedido aqui. Mas aí, se eu quiser pedir um site, ele vai gerar um site. Então, esse daqui é o fluxo. Aqui é o pensamento da IA, o treinamento, o modelo de IA. Eu acesso ela através de uma API e ela vai entregar para mim os códigos para gerar as aplicações, as imagens e tudo mais. Então, é muito importante que você entenda isso, porque tudo isso aqui, ó, tem uma conexão. E aí, né, você tem a infraestrutura lógica da internet. Você tem a física. Para a física se conectar com a lógica e transformar na nuvem, que é o que você conhece, né? Eu preciso dos softwares, eu preciso dos programas que vão rodar nesses hardwares, nessa estrutura, para de fato fazer tudo acontecer, né? Fazer a mágica acontecer. Então aqui seria a infraestrutura lógica. Aqui, né, eu tinha a infraestrutura física. E aqui eu tenho a infraestrutura lógica. Então eu tenho aqui o meu computador, o pedido do usuário, uma solicitação de página web ou dados. Eu vou pedir via computador ou celular, vou fazer uma requisição, né? E aí eu vou buscar na API e vai me trazer as informações. Só que tem todo um processo para isso acontecer. Eu vou precisar de protocolo HTTP, que vai definir como as mensagens são formatadas e transmitidas, que é o cliente-servidor, né? Eu sou o cliente. E aqui eu estou buscando as informações no servidor. Eu preciso do DNS, que é o Domain Name System. O DNS ele vai traduzir, cara. Ele vai fazer a tradução do seu endereço IP. Ó, traduz nomes de domínio legíveis. Então, aquele nome que você vê, o domínio, ele é um endereço IP. Então, para fazer essa tradução aí, eu preciso do DNS. Então, ele vai fazer essa tradução. Depois eu vou ter outro protocolo de rede que é o TCP/IP. O que é o TCP? É a quebra dos dados em pacotes numerados para garantir a entrega confiável. E o IP é o que endereça, né, e roteia os pacotes pelo caminho mais rápido na rede física. É o endereço de cada máquina. Então a gente tem aqui o TCP/IP. E aqui a gente tem a API, que é a conexão, né? Aqui é onde permite, né, que as aplicações se comuniquem e compartilhem dados de forma padronizada. Eu vou me comunicar através de post, através de get, enfim. É só para você entender. Depois você busca essas informações, tá? Para você entender melhor. E aí, entendendo a estrutura física, a estrutura lógica, o que a IA precisa para rodar, o custo computacional. Agora você já entendeu como funciona a internet. Aí aqui eu vou passar para você o roadmap de IA para devs iniciantes. Aí você vai ter vários modelos de inteligência artificial. Tem IA focada para texto, tem IA focada para imagem, tem IA focada para geração de vídeo, geração de áudio, tem IA que gera imagem, vídeo e áudio, tem IA que foca em tudo, tem IA que é focada para programação. Então vai ter IA para cada situação. Aqui eu trouxe as principais, mas tem muitas outras só para não confundir a sua cabeça. Vamos supor que você queira buscar aí por inteligências artificiais para geração de imagens. Você vai ter várias no mercado. Eu trouxe as 4 principais, as 4 melhores aí que você vai encontrar e que, pô, você como desenvolvedor deveria usar.
Nano Banana é uma IA de geração de imagem. Essa IA ela é do Google. Você tem o Nano Banana normal, o Nano Banana 2 e o Nano Banana Pro. Todas elas são excelentes. O Nano Banana ele é especialista em fotos ultra realistas. Se você quiser criar imagens ultra realistas de pessoas, de cenários, o Nano Banana é um dos melhores. Fotos realistas mesmo é o Nano Banana. E também, né, imagens com texto. O Nano Banana é excelente para você criar thumbnail, imagens com texto. Ele entende perfeitamente texto. Tem muito mais coisas que ela faz, tá? Mas é só o resumo para você entender. Nós temos aqui a IA Flux. Esse aqui é um modelo de geração de imagem também muito poderoso. Ele trabalha com fotorrealismo e anatomia. Muito interessante também. Você tem o Midjourney. Eu acho que você já ouviu falar do Midjourney. Ele é muito bom para arte e estilo conceitual. Então aqui, cara, para desenhos mais artísticos, mais cartoon, criação de personagem, imagens 3D, ele é perfeito para isso, sabe? Desenhos. E você tem o ChatGPT Images 2.0, que é um novo modelo de IA aí para geração de imagens da OpenAI. Ele é muito bom para uso geral e a interface dele é muito simples. Então, cada modelo desse daqui é especialista em um tipo de arte, em um tipo de imagem. Tudo vai depender do que você quer fazer. Todos eles são muito bons, mas aí vai depender do que você quer fazer. Pô, eu quero fazer imagens mais cartoon, mais 3D. Pô, o Midjourney é muito bom para isso. Eu quero imagens mais ultra realistas, Nano Banana. Eu quero uma mistura de tudo ali, cara. Eu quero um uso mais geral. O ChatGPT é muito bom nisso. É importante você entender as IAs que nós temos disponíveis para geração de imagem. Tem muito mais do que isso, tá? Tô trazendo só as principais só para você entender. Nós temos aqui as IAs, né, focadas para geração de vídeo. Ou seja, é um modelo treinado, focado para criar vídeo. Ele não é focado para criar imagem. Aí nós temos vários. Nós temos o Sora, que é da OpenAI, né? Ele é muito realista, é cinematográfico e você consegue colocar uma boa narração, né? Tem gente criando filme, cara, com o Sora. Então o Sora é algo mais cinematográfico. Você tem a IA do Google, que é o VO3. Tem o VO3 normal, VO3 3.1, se eu não me engano, né? Ele é muito bom para física e estabilidade realista. Também para personagem, tá? Você tem o Kling AI, qualidade profissional e controles. Aqui é muito bom também para você criar vídeos de objetos realistas, 3D, cartoon, Kling AI também é excelente, né? Montagens. E você tem o Runway Gen 3, muito usado aí para edição de vídeo com IA, e ele tem também uma gama de efeitos, né? Muito bom para efeitos. Enfim, todos eles, né? Você consegue criar vídeos, mas um é melhor do que o outro em determinado ponto. Um é melhor para algo mais cinematográfico, outro é melhor para algo mais cartoonizado. Tudo isso é teste, né? Você precisa testar. Vai depender do projeto. E aqui nós temos as IAs para programação, para desenvolvedores. Eu coloquei aqui só as principais, né? As mais utilizadas, pagas, né? Mas tem muitas outras. Tem open source, gratuita. Só de exemplo, tá? Cara, as mais utilizadas hoje, pela maioria dos desenvolvedores, eu falo assim, majoritariamente, é a OpenAI, utilizando a CLI do Codex. O que é uma CLI, Marcos? Cara, é uma interface de linha de comando. É como se fosse um CMD do Windows, um terminal do Linux, um terminal do Mac. Aqui você vai programar utilizando uma CLI, é muito mais leve, né? Então aqui você não tem a parte gráfica, botões, navegação, menu. Você não tem essas coisas para te atrapalhar. Cara, é só o terminal ali, você vai colocar os seus prompts, a IA vai gerar o código dentro desses terminais especializados, né, na geração de código para desenvolvedores e vai jogar tudo lá para a sua IDE. Você pode fazer a integração na IDE. Então, a OpenAI, nós temos aqui o CLI principal dela, que é o Codex. E aí tem vários modelos da OpenAI, mas eu coloquei aqui o modelo mais atual, que é o GPT 5.5. Nós temos aqui a empresa Anthropic, está fazendo barulho aí no mercado, né? Ela tem Cloud Code e aqui dentro do Cloud Code você pode usar os modelos da Anthropic. Nesse caso é o Ops 4.7, Ops 4.6, você tem o Sonnet, você tem vários outros modelos específicos da Anthropic. E você tem o Cursor, cara, que está bombando também. E aqui você pode usar os modelos da OpenAI, do Cloud e do DeepSeek. Por isso que ele está bombando, porque eu consigo usar os modelos da própria Anthropic, da OpenAI, não é todos, é claro, e alguns modelos chineses, né? Que é o caso do DeepSeek. Está sendo uma boa alternativa aí. Esses daqui são pagos, né? Você pode usar de maneira gratuita, mas, assim, para programação, minha recomendação para você, se você for usar a IA
para programação mesmo, geração de código, para criar projeto profissional, eu recomendo você ter um plano. Ou você usa a OpenAI ou a Anthropic. Aí é teste. Vai depender do seu projeto. Vai ter projeto que vai ser interessante. O Cloud, outro você pode economizar com a OpenAI. Vai funcionar muito bem. Às vezes o cursor já vai ser muito interessante para você. Também, né, tem o Gemini. Você pode usar o Gemini também. Você tem vários modelos. Esses daqui são os principais pagos que a galera está utilizando. Então, só para você já ter como base aí o que o pessoal está utilizando, é tudo isso daqui que eu coloquei aqui. Isso aqui é o principal. Aí, é claro, aqui é pago, né? Eu posso usar essas IAs de geração de imagem gratuita? Eu posso. Só que o uso é bem limitado. Tudo isso daqui eu posso usar de maneira gratuita, mas assim, é mais para teste mesmo. Para trabalhar, tem que assinar alguma coisa. Não tem jeito, tá? Mas também temos outras empresas open source que têm CLIs gratuitos, com modelos gratuitos, que dá para a gente utilizar na programação. É inferior aos modelos pagos, mas dá para você também, se você for um bom programador, dá para você criar algo interessante. Eu vou trazer vídeos a respeito sobre modelos pagos e modelos gratuitos. O interessante é você usar, cara, gratuito, pago, para você aprender. Ou até mesmo IA local. Eu vou mostrar aqui para vocês depois em um outro vídeo como que você coloca IA local na sua máquina. Então, nesse momento, você que é desenvolvedor iniciante, é entender a IA, é entender quais são as principais ferramentas que a galera está utilizando, buscar conhecimento, aprender programação, melhorar a comunicação. Aí sim, você vai se tornar um desenvolvedor diferenciado. Criar produtos com IA. Mas ainda assim você precisa saber programar. Não pode usar isso daqui sem responsabilidade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E se você é novo ainda na programação, está começando agora, quer aprender mais, tem cursos aqui, ó, profissionalizantes na descrição do vídeo, cursos de programação que podem te interessar. Tem curso de desenvolvimento de aplicativos Android, curso aqui de back-end com Spring Boot com a linguagem Java, curso de JavaScript, React. Então, você pode consultar aqui o link onde você vai ter cursos da minha autoria e de parceiros extremamente recomendados aí, cursos de qualidade que podem elevar o seu conhecimento na área da programação. Estude IA, mas estude programação também. É isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!